Olá, meus queridos. E aí, como vocês estão? Como que vai a quarentena? Entediados? Então, a partir de agora a gente vai ter uma aula online, até para matar o tédio de vocês. Prometo que deve ser curtinho e é uma continuação da parte de cinemática que a gente estava vendo, dos movimentos retilíneos uniformes. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre aceleração escalar média. Bom, aceleração escalar média nada mais é do que a razão entre a variação da velocidade, o ΔV, e o correspondente intervalo de tempo, o ΔT. Então, aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação de tempo, pelo intervalo de tempo. E as unidades disso tudo? A variação da velocidade é em metros por segundo. O ΔT, o intervalo de tempo, em segundos. E a aceleração vai ser dada em metros por segundo ao quadrado. Tudo isso aqui faz parte do Sistema Internacional de Unidades. Uma coisa importante para se lembrar é que o ΔV, o nosso querido ΔV, deixa eu dar uma passadinha para cá, o nosso ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. Lembre-se sempre disso. Toda vez que você vê intervalo de tempo é a mesma coisa. Então, é o intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial, que é o t0, e o v0 é a velocidade inicial. Certo? Essa parte é bem simples, então é um cálculo bem simples, é uma divisãozinha, lembra muito aquele cálculo da velocidade média. Então a gente vai fazer um exemplo. Antes do exemplo, só uma coisa aqui para a gente entender um pouquinho melhor, o que significa esse metros por segundo ao quadrado. Então, o que significa uma aceleração, por exemplo, de 2 metros por segundo ao quadrado? É muito simples. Significa que a cada segundo que passa, a velocidade do móvel aumenta em 2 metros por segundo. Então, no tempo zero, vamos supor que no tempo zero o cronômetro está fechado, desligado, a velocidade do móvel seja zero, ou seja, que ele está no repouso. Ouviu falar repouso, velocidade zero. Aí, vamos lá, o móvel começa a acelerar, com essa aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. No tempo de 1 segundo, a velocidade dele agora vai ser 2 metros por segundo. Passa mais 1 segundo, agora o tempo é 2 segundos, faltou a unidade aqui, a velocidade vai ser 4 metros por segundo. 3 segundos, a velocidade vai ser 6 metros por segundo. 4 segundos, a velocidade vai ser 8 metros por segundo. E assim por diante, ou seja, a velocidade vai aumentando de 2 em 2 metros por segundo. Reparem, a velocidade aumenta de 2 metros por segundo. Não é mais distância conforme a gente tinha visto antes. Fechou? Bom, agora um exemplo aqui. Olha só, um exemplo mais completinho para a gente fazer esses cálculos. Um carro fez um percurso de 40 segundos da seguinte forma. Então, a primeira parte do percurso ele fez. Nos primeiros 10 segundos, sua velocidade aumentou de 0 para 72 km por hora, ou 20 metros por segundo. Lembra sempre de converter de km por hora para metros por segundo. Como que faz isso? É só você dividir por 3,6, certo? Os 20 segundos seguintes, a velocidade permaneceu constante, ou seja, o móvel não alterou sua velocidade de 20 metros por segundo, ficou constante. E nos últimos 10 segundos, no terceiro trecho, nos últimos 10 segundos, a velocidade diminuiu de 72 km por hora, que é 20 metros por segundo, certo? Para 0, ou seja, ele parou totalmente o carro. A pergunta é bem simples. Calcule a aceleração média em cada trecho. Então, vamos lá. Vamos calcular a aceleração média. Vou deixar aqui assim, ó, a gente lembrar dos primeiros trechos. Então, deixa eu dar uma focada aqui. Isso. Bom, então, olha só. No primeiro trecho, vamos lá. Primeiro trecho. Qual que é o nosso ΔV? O nosso ΔV é o V final menos o V inicial. O nosso ΔV, então, vai ser igual a... V final, 20 metros por segundo. V inicial, ele partiu do zero, do repouso, então é zero. Lembrando sempre de usar em metros por segundo. 20 menos zero, até ontem
era 20 metros por segundo. Então esse é o ΔV do primeiro trecho. A pergunta é a aceleração, calma lá. Bom, agora, o ΔT, o intervalo de tempo, é simples. Os primeiros 10 segundos. Então, o ΔT vai ser 10 segundos. Para calcular a aceleração, então, a aceleração é igual ΔV dividido por ΔT. Nossa aceleração vai ser igual ΔV é 20, dividido pelo tempo, que é 10. 20 dividido por 10, 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Lembrando que 2 metros por segundo ao quadrado significa que a cada segundo a velocidade no móvel vai aumentar em 2 metros por segundo. Então esse era o primeiro trecho. Segundo trecho. O segundo trecho, a velocidade dele permaneceu constante. Significa que não houve variação de velocidade. A variação de velocidade é zero. Não mudou a velocidade constante. Logo, se não houve variação de velocidade, a aceleração é zero. Não teve mudança de velocidade, não tem aceleração. Só existe aceleração quando ocorre variação, mudança na velocidade. E por fim, o nosso terceiro trecho. Nos últimos, lembra? Os últimos 10 segundos, a velocidade diminuiu de 72 para 0. Ou seja, agora ele freou, viu um farol lá na frente, teve que parar o carro. Então, vamos lá. O nosso ΔV é o V final menos o V inicial. Certo? O ΔV, então, vai ser igual V final, 0. V inicial, 20. 0 menos 20. Menos 20 metros por segundo. A variação agora foi negativa, não tem problema nenhum a variação ser negativa. Então, para a gente achar a aceleração... lembrando, né, que o ΔT, o intervalo de tempo, foi de 10 segundos também. Então, a aceleração vai ser igual a ΔV dividido por ΔT. Então, a aceleração é igual a ΔV menos 20 dividido por ΔT, que é 10. Menos 20 sobre 10 é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Aceleração negativa, o que significa, professor? Aceleração negativa significa que ele está freando, beleza? Ele está diminuindo a sua velocidade, como se ele estivesse pisando no freio, certo? É só isso, não tem problema nenhum. Fechou? Então é isso, gente. Fiquem tranquilos. Cuidado aí para não sair de casa. Fiquem em casa e aproveitem a quarentena. Fechou? Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Galerinha do Fundão, então hoje foi só. No próximo vídeo teremos a resolução de exercícios sobre esse tema. E não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e deixar seu joinha. Fechou? Valeu, galera. Tchau!